Já vou começar o vídeo pedindo desculpas porque hoje eu vou colocar uma pulga atrás da sua orelha que talvez te gere um monte de dúvidas e te deixe um pouco confuso. Mas eu quero fazer isso também para compartilhar algumas observações pessoais que eu venho fazendo e que eu não tenho resposta definitiva para isso. Então eu vou compartilhar com você, te causar reflexão para ver o que você comenta aqui embaixo e me ajuda a pensar também. A grande pergunta desse vídeo aqui é a seguinte: você quer se tornar impenetrável ou permeável? Veja só, em algumas abordagens filosóficas, por exemplo, o estoicismo e também discussões sobre autoconhecimento que são de cunho mais moderna, vão trazer para você a ideia de que tornar-se inabalável é um caminho para o nosso sucesso, para a nossa felicidade. Nós devemos nos tornar fortes o suficiente para sermos impenetráveis. E aí vai você se aprofundando dentro de si mesmo, vendo quais são os gatilhos que te fazem dobrar, mudar de opinião, te fazem se contorcer, e tu vai tirando isso da frente para você se tornar cada vez mais centrado, mais dentro de ti. E aí quando você se depara com situações onde as opiniões divergem, onde as coisas não te agradam, onde as pessoas têm opiniões que você rejeita, você tá lá, pum, impenetrável, assim, eu sei quem eu sou. Aí a pergunta é, será que a gente sabe mesmo? Será que a gente sabe tudo o que tem para saber sobre nós mesmos? E se essa conversa que eu tô evitando aqui, porque eu já tenho certeza que eu já tô certo do que eu sei, e se essa conversa que eu tô evitando aqui pode me colocar em dúvida, em xeque com aquilo que eu penso, e isso ser tão desconfortável que eu prefiro evitar e me manter íntegro e impenetrável nas minhas opiniões, na minha visão de mundo, porque eu já sei o que você sabe e o que você sabe tá errado, porque o que eu sei tá certo. Vale pensar sobre isso, porque talvez essa impenetrabilidade toda que te dá tanta segurança, te dá tanta autoconfiança, possa estar camuflando aí também um nível de proteção, de uma incerteza no momento de um diálogo que você não sabe, que você não está a fim de se expor ao conflito, de se expor ao desacordo e de atravessar todo aquele momento ali. O que você aprende a fazer ao longo da sua jornada de autoconhecimento também? O que eu aprendi a fazer também é como se você suspendesse um campo aqui fechado que tu tá em paz aqui dentro. Aqui dentro você está em paz. E a pessoa pode estar falando todas as groselhas ali, de que ela é a prova da liberação de armas, que o agro tem que desmatar a Amazônia mesmo, e você tá... Pobre coitado. Você é um ignorante. Nesse pico de proteção e de clareza e de visão do que você pode acreditar que possui, existe uma enorme soberba, existe uma enorme arrogância que dificulta qualquer tipo de diálogo, transformação, colaboração, cooperação e boa convivência entre seres humanos. Isso não é um problema apenas pra gente gerar solução junto. Isso é um problema até pra você entrar num relacionamento, pra você poder lidar com os desacordos que existem devido a você estar envolvido com uma pessoa que tem uma história completamente distinta da sua, e inevitavelmente haverão divergências. Eu posso falar por mim, mas eu também vejo isso acontecer com outras pessoas. Se isso acontece contigo, comenta aqui. E na sua jornada de autoconhecimento, não sei há quantos anos você está aí, você vai se explorando, se aprofundando dentro de si, tendo mais consciência da sua energia, da sua integridade, né? Do que te faz sentir em paz, se sentir bem e tal. E aí quando aparecem pessoas ou ideias, opiniões que rompem essa paz, você, no lugar de se abrir, se desarmar para interagir e entender por que as pessoas pensam daquele jeito e você poder aprender mais, você pode entrar num modo, né? Eu já fiz isso muitas vezes, de entrar no modo de soberba e arrogância e olhar aquilo ali e você ficar equânime, né? A gente aprende a ficar equânime. Você aprender a ficar equânime diante daquela coisa ali que na sua cabeça é um absurdo, na cabeça da outra pessoa faz um puta sentido. Você ficar equânime contemplando aquilo ali, mas ao mesmo tempo que você dá um pouco de trela, dá um pouco de assunto, nada entra, porque você tá numa estrutura quase que impenetrável. E é tão fechado esse contexto energético dentro das nossas certezas, ele é tão fechado que o assunto ele rapidamente ele vai morrendo. A gente não nutre o assunto. A gente até inclusive aprende isso também dentro das conversas espiritualistas e de autoconhecimento, que é: não alimente conversas que não façam sentido. Essa é uma coisa que me gera uma dúvida hoje. Eu fico assim, cara, será que não existe muita soberba nisso? Porque não faz sentido pra quem? Se a conversa está acontecendo é porque ela faz sentido pra alguém, né? Talvez você não tenha concordância com aquilo ali. Talvez você tenha uma outra visão de mundo, você tenha um outro conhecimento. Mas pra alguém aquilo ali é importante, aquilo ali faz sentido. E eu já pequei bastante no lugar de achar que, sei lá, a pessoa tá fofocando, falando um monte de coisa ali, e aí eu olhar aquilo ali e suspender aqui a barreira do julgamento, que o olho, ele vai com nem um raio laser, assim, né? Piu! Assim, nada a ver isso aí, gente. Nada a ver. E no lugar de eu me envolver, me abrir pra poder falar assim, vamos transmutar isso aqui, vamos falar pra uma outra coisa, você
vai subindo uma barreira, assim, vai subindo uma separação, porque o julgamento faz isso. O julgamento disseca e corta. Corta e separa. É isso que o julgamento faz. Você vai subindo uma barreira de separação entre eles, ou ela, ou ele. Pode ser um relacionamento afetivo, pode ser um grupo de pessoas. Eles são estranhos, eles são diferentes. Eu não quero ter esse tipo de conversa. Eu tô num outro lugar. Às vezes você nem percebe, pelo menos posso falar por mim de novo. Muitas vezes eu não percebia que eu estava sendo soberbo, que eu estava sendo arrogante. Eu acreditava apenas que eu estava não alimentando um assunto que eu acho que é de baixa vibração, um assunto que eu acho que não é bom, um assunto que eu acho que é ruim. Eu estava não nutrindo essa coisa. Mas quando eu olho por perspectiva, eu estava sendo um escroto, eu estava sendo um babaca. E talvez você possa agir dessa forma também muitas vezes e não ver que está sendo isso. E ainda que você esteja certo na sua visão, que você detenha os fatos, será que agir dessa maneira é a melhor maneira de agir? Vou dar um exemplo prático aqui. Vamos supor que você encontrou com uma pessoa, um amigo, uma amiga, que chegou para você e falou assim: nossa, você viu? O dólar subiu para 6,50, o dólar subiu para R$7. E você viu hoje que não. Você viu lá que o dólar estava 5 e pouco ainda, que o dólar estava mais baixo. Aí a pessoa, não, tá teimando contigo. Não, que o dólar subiu. Que eu vi lá no Instagram, que o dólar subiu, que o dólar subiu. Você tá íntegro, certo do que você tá falando. E aí nessa sua certeza, isso pode acontecer numa discussão simples como essa, se o dólar subiu, se o Flamengo ganhou, coisas dessa natureza, né? Quem foi que ganhou a eleição, sei lá, tal. Isso pode acontecer assim, mas pode acontecer em diversos outros contextos. Entenda só a dinâmica da discordância. Você tá com uma opinião certa sobre um assunto. Você tem os fatos, você sabe qual que é a resposta. A outra pessoa tá com uma opinião equivocada sobre o assunto. Ela tem uma outra visão. E aí, no lugar de você dialogar e falar assim, não, peraí, vamos ver aqui, deixa eu te mostrar aqui, ó. Não, aqui, ó, tá certo aqui, ó, o valor é esse aqui mesmo, vi hoje. No lugar de ter essa capacidade de diálogo, você pode ter uma atitude de... Não vou nem discutir não, sabe? Não, tá bom, beleza. O dólar tá 6 e tanto mesmo, beleza. Depois você olha lá. Esse nível de escrotidão, esse nível de arrogância, ele não acontece apenas nesses momentos onde a gente detém os fatos. Esse é o problema. A gente pode ter atitude dessa natureza no momento que a gente está tendo conversas e discussões com outras pessoas, onde a gente está com uma opinião muito centrada dentro da gente, a gente está muito convicto dessa opinião, dessa certeza, e a gente sabe se tornar impenetrável. A gente aprendeu como fazer isso. A gente aprendeu como relaxar num espaço com as nossas convicções e tá com aquela cara de... veremos então. E tá sustentando essa impenetrabilidade mesmo, né? No lugar de se tornar permeável, como eu disse. E nessa permeabilidade, que é uma entrega e a possibilidade da dúvida, de você potencialmente estar errado, você poder ajudar o diálogo a acontecer. Cara, sinceramente, boa parte, se não a maioria dos problemas que nós enfrentamos no mundo, maioria dos problemas que nós enfrentamos enquanto sociedade, enquanto coletivo, enquanto raça humana, provém dessa incapacidade de dialogar. Um exemplo que eu gosto de dar, sabe? Um exemplo que eu gosto de dar é o seguinte. Imagina, isso é muito antigo, gente, isso é ancestral. Imagina lá na época das cavernas, né? Tava lá os nossos antepassados, poxa, expostos a intempéries do clima, e era do gelo, e um monte de coisa, e climas caóticos, e animais selvagens, e aquela coisa toda, num estilo de vida que é matar ou morrer, sobreviver cada dia, e é isso. Imagina se você tá com o seu bando, você tá com o seu grupo, que são os seus, né? A sua família, o seu coletivo, a sua tribo, você tá com os seus ali, e vocês estão há dias sem comer, vocês estão há 2, 3 dias sem comer. E vocês então decidem, né, os homens do bando, 2, 3, que eram grupos pequenos, decidem ir atrás de uma caça, todo mundo sem comer. Vocês vão lá e conseguem matar lá um cervo, matar um veado, para poder voltar para casa com a caça. Todo mundo celebra, pelo amor de Deus, graças a Deus, minha filha, minha tia, minha irmã, poxa, meus filhos, todo mundo vai comer, todo mundo vai ficar bem nutrido, graças a Deus a gente conseguiu, né, passar por essa. Tá todo mundo voltando para casa feliz, carregando o animal no lombo. E aí, olha no horizonte, assim, na planície, aí tá vindo um grupo, não de 3, tá vindo um grupo de 20 na sua direção, tá vindo um grande grupo. E aí esse grupo também tá com criança, tem 5 homens ali, todos eles com lanças e paus e pedras e coisas dessa natureza, e também estão há dias sem comer, também estão há dias passando necessidade, e todo mundo ali em sofrimento. No momento como esse, na história da humanidade, onde um grupo detém o recurso e o outro grupo não detém, e ambos estão precisando, o que você acha que aconteceria nesse momento aqui? Conflito, muito possivelmente. Você acha que a ideia nesse momento era, peraí, vamos guardar as lanças aqui abaixo, fala assim, calma aí, gente, junta todo mundo aqui, vamos lá em casa, vamos lá na minha caverna, todo mundo come junto e amanhã a gente sai, ó, em 7 para caçar junto, que a gente vai ser muito mais eficaz. Essa
essa sutileza, essa capacidade de dialogar, isso é uma capacidade recente do ser humano. Isso tem poucos anos que o ser humano, dentro da história da humanidade, tem pouco tempo que o ser humano é capaz de se organizar, de se orquestrar dessa forma. E a gente foi capaz de desenvolver essa civilização que a gente possui hoje devido ao desenvolvimento disso aqui, o desenvolvimento do diálogo, sabe? E essa é a mesma ferramenta aqui, que é a ferramenta de eu transmitir alguma visão, alguma ideia, algum sentimento, alguma coisa, alguma incerteza, alguma coisa que está dentro de mim, tirar de dentro de mim e deixar inocular dentro de você, essa capacidade humana que é única, isso é o que nos faz sermos os seres que estão aqui na natureza em maior potência, em maior predominância na Terra e interferindo na Terra também. E essa mesma qualidade que vai ser a capaz de nos tirar das mazelas que a gente enfrenta e que foi capaz também de já nos tirar de diversas, Mas é a ferramenta que a gente possui. Aprender a dialogar é uma arte. Aprender a dialogar é uma arte muito profunda. E tem pessoas que têm muito desafio para dialogar devido a angústias, inquietações e tudo mais, que ficam muito ansiosas, e tem um outro espectro de pessoas que não, que ficam equânimes e estão ali também numa frieza calculista, que existe um grau de soberba e arrogância e muitas certezas dentro de si também. Esses ambos espectros aqui, daquele que é calmo e frio e daquele que é agitado e quente, ambos esses espectros aqui não geram diálogo. E falo por mim também, porque eu muitas vezes ocupo esse lugar aqui de estar e quando eu vejo a pessoa que tá inquieta tal, eu fico E aí tem um desafio para entrar no diálogo, sabe? Eu preciso fazer um trabalho interno mesmo de ter consciência, de refletir sobre isso que eu tô falando para vocês aqui agora, para que eu possa entrar nesse universo dessa outra pessoa e dialogar e gerar uma solução para nós, para o grupo, para o coletivo, seja lá para o que for. Não é sempre fácil, mas como que eu gosto de compartilhar aqui, não teve outra coisa na minha vida que pudesse me ajudar a desenvolver mais e mais essa consciência do que senão a minha atenção, a minha consciência corporal. O que eu estou sentindo, como é que as coisas estão se prendendo, se desarmando, se abrindo, se fechando dentro do meu corpo e como que isso tem uma relação direta com como a minha mente está se organizando, se fechando, se firmando, se relaxando e abrindo espaço, tudo isso. E ganhar consciência sobre isso é uma habilidade que eu posso dizer que é praticamente mágica. É uma habilidade que te ajuda a transformar diálogos, espaços, pessoas, relações em muitos lugares, só que requer trabalho constante, requer atenção constante, é diária, pro resto da sua vida. Você fala todo dia, Você troca com os outros todo dia. Talvez seja por isso que alguns sábios vão pra montanha ou fazem votos de silêncio e tal, pra parar de gerar essas interferências todas, mas pra perceber e se estudar mais profundamente, Sem tanta interferência nem externa nem interna. Quando você fala, você escuta, tem que escutar também. Então, isso é um estudo muito profundo. E a forma como a gente é capaz de perceber a nossa mente, Nossa mente assumir instâncias diferentes de mais rigidez, de mais soltura, de mais impenetrabilidade, de mais solidez ou de mais permeabilidade, de mais fluidez, é diretamente associado à forma como você está respirando e como o seu corpo está relaxado, aberto, fechado e tudo mais. E isso, a consciência respiratória vai te ajudar. Então, vou até aproveitar aqui e vou deixar para você aqui um curso gratuito de técnicas respiratórias. São diversas técnicas dentro desse curso que eu compilei para te ajudar com insônia, sono, atenção, foco, ansiedade, liberação emocional, contato com a intuição, várias ferramentas distintas com protocolos gravados, que para mim é um prazer poder dar isso gratuitamente. Então, aqui embaixo na descrição eu vou deixar aí, assiste lá que espero que te ajude aí você também desenvolver essa qualidade, tá? E para além do desenvolvimento dessa consciência, eu preciso te falar que com grandes poderes, grandes responsabilidades. A intenção de fazer esse vídeo aqui é justamente de causar essa reflexão de eu aprendo a perceber como é que eu tô, mas uma vez que eu sei como eu tô, eu sei como moldar os meus estados, qual que é a maneira como eu devo utilizar isso? Qual que é a maneira como eu devo agir? Devo eu, diante de um conflito, diante de um diálogo que eu discordo, uma coisa que eu não gosto, devo eu subir aqui uma parede, fechar o meu corpo, fechar o meu campo? Ou devo eu abrir o meu campo e deixar tudo isso que eu acho um absurdo entrar dentro de mim? Essa é uma pergunta a qual, como eu disse no início desse vídeo, eu não tenho uma resposta absoluta para isso. Eu venho testando coisas e percebendo, vendo experimentos diferentes. Olha, vou contar uma história aqui de uma amiga que ela tem um viés um pouco, na minha visão, um pouco conspiracionista e adora consumir teorias e informações que eu não gosto, meio que eu, de fato,
me afasto, né? E ela, uma vez, ela reclamou comigo, publicamente, né, no meio de uma roda, falando assim, Cadu, poxa, tem vez que falar contigo. E ela tá só tentando falar das coisas, das opiniões que ela tem, né? Das coisas que ela tem nesse momento. Desde que falar contigo, parece que você tá assim, ó, fechando a janelinha do carro, tá aqui assim, ó, sentado fechando a janelinha do carro. Você tá ouvindo, mas você tá fechando o campo aqui e eu não consigo te acessar. E eu morri de dar risada, que eu falei, pô, é isso mesmo. É exatamente isso que eu faço. Quando tu entra nessa tua brisa aí, dessa coisa que eu acho uma bobagem, eu fecho aqui. Só que nessa atitude, eu me separo dela, eu afasto ela de mim, eu julgo ela, ela se sente invalidada, não ouvida, diminuída, eu me sinto melhor, né? Causa todas essas dinâmicas relacionais e ninguém chega numa clareza. Porque até mesmo o diálogo de falar assim, olha, mas peraí, mas por que você pensa desse jeito? Não, me manda aí pro esse negócio. E eu pegar aquilo ali e me dar o tempo, o trabalho de falar assim, refutar, não, mas peraí, dá isso aqui, ó. Pesquisa no fulano. Tá, olha por essa ótica aqui, de repente pode te ajudar a pensar de outro jeito, tal. Essa aqui é a maneira como eu penso. E tá tudo bem se a gente desacordar, tá tudo bem se você acredita nisso e eu não acredito, sabe? Se a gente faz as pazes nesse lugar também, tranquilo. Porque é impossível a gente concordar em tudo. Hoje, eu vejo que isso é sabedoria. Só que fazer isso é cansativo às vezes, né? E aí teve um aluno da Escola do Fluxo que a gente estava tendo essa conversa em grupo, né, nas aulas, e ele falou assim, pick your fights, né? Escolha suas batalhas. Escolha as batalhas que você quer travar. De fato, tem relações que você quer nutrir, tem relações que você talvez sinta que não vale nutrir. Só que até isso também eu questiono um pouco, porque eu acho que não tem muito ponto sem nó, sabe, na existência, na realidade. Eu acho que as pessoas chegam até nós e passam pelo nosso caminho e trazem informações que sempre tem alguma coisa pra gente pegar. Sempre tem alguma coisa pra gente pegar. E talvez a gente não queira pick a fight, a gente não queira travar uma batalha, escolher as nossas batalhas. Mas a gente pode escolher quem são os pares da nossa festa, quem são os pares da nossa dança, né? Com quem que a gente gosta mais de dançar junto, sim ou não. Quem que a gente gosta mesmo de elaborar as ideias e quem que a gente sente que as ideias não fluem, sabe? Às vezes tem isso também, de você estar num diálogo com alguém onde você desacorda dessa pessoa, você não está de acordo com essa pessoa e o diálogo não flui, porque ambos entram nesse certeza de quem tá certo. Você pode entrar na certeza de quem tá certo falando um monte de coisa e querendo fazer o outro engolir sua opinião, ou você pode entrar na certeza de quem tá certo ficando quieto e só assistindo o que tá acontecendo. Ambas as qualidades, ambas as formas de ser, nos afastam e pode nos deixar sozinhos, fundamentalmente. E esse também é uma grande dor que a gente tem como ser humano, nossa solidão. Eu sinto que talvez muitos que estejam aqui assistindo esse vídeo nesse momento, que estudam aqui através do meu canal, através de múltiplos livros ou vários outros canais também, vão acumulando muito conhecimento, muita informação, inevitavelmente podem gerar esse isolamento, essa solidão, pode cultivar para si mesmo essa solidão. E eu recebo inclusive reclamações de pessoas que falam assim, cara, tá tão difícil me relacionar, eu não consigo encontrar ninguém para minha vida como um afeto, como um companheiro, como uma companheira, meus amigos também, me afastei dos meus amigos, não faz mais sentido, as pessoas vão se isolando. Não é por aí, não é por aí. Nosso caminho é a união, né? Yoga, Yuj, caminhar em harmonia com o tal, a natureza da realidade é a união. A gente não está separado. Você tentar se separar das coisas vai te ferir em algum momento cedo ou tarde. Então, aprenda, né, como lidar com as diferenças sem ter tanta veemência sobre a maneira como você pensa, a maneira como você opina e nem se defender tanto das coisas que talvez desacordem de você. Aprender a se desarmar e estar aberto ao diálogo sem querer ganhar, né, entrar num diálogo sem querer ganhar é mais saudável. Hoje eu acredito nisso. Entrar num diálogo sem querer ganhar o diálogo no final é muito mais saudável do que você não entrar no diálogo, não nutrir uma conversa que você não concorda, sabe? Eu sinto que eu perdi boas relações na minha vida porque conversas iniciaram que eu falava assim, não, isso aí é inaceitável, isso aí não dá pra gente conversar sobre. Sobe a janelinha, fica você com isso aí. Tá bom, vou seguir aqui meu caminho. Pronto, como se eu tivesse cortado um link, um vínculo com uma pessoa que poderia ser muito especial na minha vida. E hoje eu já considero isso de uma outra forma. Eu acho que é mais válido fazer de um outro jeito, que é esse jeito que eu tô falando aqui. Que é, não, peraí, vamos desarmar aqui. Mas da onde? Se tornar curioso. Da onde você tirou isso aí? Mas por que você pensa assim? Não, me conta. Mas que interessante. Não, eu vejo por um outro jeito. Tá aberto a falar. Eu vejo por um outro jeito. Eu estudei coisa tal e isso aqui fez mais sentido pra mim. E se a pessoa tentar fazer você engolir a opinião dela, traga pro diálogo que assim, cara, a gente não precisa concordar, sabe? A gente não precisa acreditar nas mesmas coisas. E ainda assim a gente pode ser amigo. E ainda assim a gente pode se amar. Você acha também? Eu acho que sim. Comenta aqui embaixo o que você pensa sobre esse vídeo e eu espero que tenha trazido boas reflexões para você
reatar alguns laços ou até aprofundar algumas conversas que talvez você tenha evitado aí ao longo dos últimos anos. E reflita também se esse desejo de evitar algumas conversas não tem um quê de medo aí também. Isso vai te ajudar a ficar mais forte também, beleza? Te vejo no próximo vídeo. Até lá.